Senhor Jesus amado, nosso mestre, a todos os mentores de cada colega dessa aula, do Francisco, aos mentores da Casa Lucas, pedimos que nos ilumine para que possamos realizar uma aula onde tenhamos um pouquinho mais de discernimento e que possamos levar a aula de hoje para o nosso sono, para o nosso dia a dia, que a gente possa aplicar na nossa vida. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos estudando, refletindo e entendendo um pouquinho mais de tudo aquilo que o Senhor tentou nos ensinar, nos mostrar enquanto esteve aqui nesse plano. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, meu Pai, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Obrigada. Vamos lá, então, pessoal, para o último capítulo do livro Missionários da Luz, capítulo 20, Adeus. Esperava a continuidade de meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. Li a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Perguntei. Esclareceu-me Lísias, pressuroso. Sim, Alexandre. Como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio deva partir amanhã, em companhia de alguns mentores que lhe são afins, e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E os trabalhos da crosta? Indaguei. Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espíritas que conhecemos? O companheiro respondeu com segurança. Naturalmente, já foi Flavinha, teu som Oi? saiu. Ah, Volta, tá, por favor, no naturalmente. tá. Naturalmente, já foi providenciada substituição devida de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. E sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou. O que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se a esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo, para ser-nos mais útil. Entretanto, objetei, far-nos-á muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos de seu concurso valioso para o aprendizado. Lísias percebeu a natureza passional de minha ponderação e redarguiu firme. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações porvindouras, para não sermos indolentes e improdutivos.
Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Aquela observação teve a virtude de acordar minha consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou: ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar a um instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão? É verdade, exclamei. E reanimado pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me Lísias regressar ao crepúsculo a fim de seguirmos juntos para a reunião referida. À noitinha, voltava o prezado companheiro e pusemo-nos a caminho em agradável palestra. Contemplado de nossa colônia espiritual, o firmamento mostrava-se singularmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes, e a lua, muito maior do que ao ser vista da crosta planetária, figurava-se mais acolhedora e tranquila. Distantes do bombardeio dos raios solares, que renovam a vida incessantemente, as flores exalavam um delicioso perfume, dançando de mansinho aos sopros do vento leve. Muitos aprendizes de Alexandre, comentava Lísias alegremente, virão visitá-lo esta noite. Mantenhamo-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Concordava com o esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar. Superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto não somente a ensinar, mas também a aprender, atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos sem qualquer desvario do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a. Em virtude de sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito. Nessas disposições íntimas, contra as quais reagia prudentemente, alcançamos o belo edifício residencial no qual se reuniria a afetuosa assembleia. Entramos. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior. Todavia, o lampadário em forma de estrelas, irradiando claridade azul brilhante, proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza, de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia, 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas. Éramos todos nós grandes devedores ao seu coração. Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples.
irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade, entendeu-se com todos nós, individualmente, a respeito das nossas tarefas, estudos, realizações. Em seguida, com toda naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Sabem vocês o objetivo da presente reunião. Quero apresentar-lhes minhas despedidas, em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam, e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, como a perscrutar-nos o íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho, gentileza que agradeço comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos integrarmos sem reservas. A dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução. Quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos em uma assembleia de corações simples e amigos, e que não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. No entanto, não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões a respeito do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos. Verificando-se nova pausa, em sua afetuosa e significativa exposição, observei que profundo respeito nos identificava a todos em face da palavra venerada. Temos criados muitos deuses à parte, continuou o instrutor comovido, para destruí-los muita vez, em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Ele posou em nós o olhar muito lúcido, no qual víamos o reflexo de serena emotividade, e depois de longa pausa, retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, prosseguiu em tom fraterno, que o orientador consciencioso de sua tarefa
não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente, que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso, da elevação, do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula a nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente, na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem-queiramo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, operemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda o nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos. E, além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência em um vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos, aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço a uma possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas acima de nosso conforto, devemos procurar a libertação com Cristo. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa, que no momento não nos sabia bem ao coração
habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que de outro modo não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte e sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhora geral. Como não lhe devermos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas, acrescentou: devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Em seguida, o instrutor levantou-se e sorridente abraçou cada um de nós, dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação, filha da ternura indiscreta. Estávamos todos edificados, em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres e endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou: agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Manteve-se de pé, cercado de intensa luz safirino brilhante, e de olhos erguidos para o alto, estendeu os braços, como se conservasse com o Mestre presente, embora invisível, orando com infinita beleza. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço. E ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem, onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz, onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção, onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz, junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas, e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra.
fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste, para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. A comovedora prece de Alexandre fora a última nota do maravilhoso adeus. Saímos. Em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume à luz prateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros, como fulgurantes corações de luz, em praias distantes do universo, emanados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Final do capítulo e do livro Missionários da Luz. Bom, e agora, para fazer um fecho desse livro, seria importante a gente recapitular, mas ver assim, o que mais dá para extrair de toda essa obra maravilhosa do André Luiz, né, que é a terceira obra da coleção André Luiz, e que ela, tivemos o Nosso Lar, o Mensageiros, e essa terceira obra, ela faz um estudo mais profundo da interferência dos espíritos nos diferentes planos, nos diferentes pontos. Os espíritos estão por todos os lugares, não existe o vácuo espiritual, existem os planos que interagem, né? Há uma interação quase que perfeita, respeitando as leis da própria física. A física quântica consegue nos dar essa explicação da interação desses mundos chamados mundos paralelos, e é esse estudo que dá início aqui, é apenas o início, mas ele tem uma profundidade muito grande, porque a gente vê assim, o quanto que, estudando a mediunidade, procurando o início do estudo da mediunidade, a gente estuda também o pensamento, a força do pensamento, e que o próprio pensamento da individualidade humana e coletiva podem produzir, com a nossa imperfeição, com os nossos pensamentos mais densos, eles produzem larvas psíquicas. A gente viu nos primeiros capítulos, e essas larvas psíquicas, elas têm vida, e essa vida é que alimenta espíritos que vão se fortalecer com o intuito de interferir na nossa vida. Eles podem fazer isso de forma inconsciente ou, muitas vezes, até induzidos. E se a gente pegar o simbolismo, que já comentamos isso aqui, né? Até dessas cultos religiosos, vamos chamar de religião, né? Desses cultos afros que muitas vezes fazem lá serviços que dão o duplo etérico do sangue, não deixa de ser uma larva psíquica que é dada, e esses espíritos se alimentam disso e vão se sentir satisfeitos interiormente e vão realizar mentes escravizadas, por inteligências trevosas, para realizar um
uma tarefa, muitas vezes, de uma intriga, de um trabalho que vai gerar um processo que também essa obra estudou, que é a obsessão. Então, a gente vê assim, a força do pensamento, o mesmo pensamento que pode destruir e alimentar outros espíritos para nos prejudicar, é o mesmo pensamento que, se a gente se sintonizar com a luz, é o pensamento que nos liberta. E qual é a forma do pensamento de levar? É a meditação, a oração, né? A gente sabe que o poder que tem a oração em todos os lados, o lado de lá para cá e daqui para lá. A gente viu também em alguns capítulos quantos espíritos pediram a intervenção do mundo espiritual, pediram para Alexandre mesmo, para outros instrutores, auxílio a espíritos encarnados. Então, os nossos afetos que estão lá do outro lado, estejam já num determinado equilíbrio, estejam inseridos nesses mundos paralelos, eles podem e geralmente usam esse crédito que eles têm lá do outro lado para pedir o auxílio a cada um de nós. Nós não devemos pedir ajuda aos nossos afetos desencarnados, nós temos que pedir ajuda aos espíritos que têm a tarefa de auxiliar aos outros. Ou seja, aqueles espíritos que, em nome da luz, já se reequilibraram, têm uma determinada vocação já, até com conhecimento para realizar essa tarefa. E isso está presente no mundo espiritual. E esses mundos paralelos, eles interagem com a anuência do alto hierarquicamente até chegarmos ao mundo da luz. Né? E aí, quando nós dirigimos o pensamento ao Pai, a Deus, essa energia que está presente em todos os lugares, a Jesus, que é a nossa referência maior, em nome desta luz, espíritos agem para nos auxiliar. Da mesma forma que, de uma forma mais grotesca, esses espíritos que servem ao baixo astral, eles acham que estão servindo ao seu senhor lá de baixo e, de uma forma até, eles não têm o conhecimento para perceber isso, de achar que vão ter o poder maior na sua comunidade lá embaixo, quanto mais eficientes eles forem na tarefa de prejudicar, de destruir, de servir ao mal, por falta de esclarecimento, né? Porque não existe espírito mau, existe espírito não esclarecido. Alguém perguntou aí? Ô Francisco, por isso que é tão importante, né, a gente ter uma conexão, né? Porque a interferência dos espíritos é muito maior do que a gente imagina, né? Ela é muito mais forte do que a gente possa. Não quero citar números assim, mas eu acho que de 50%, 60%, 70%, muitas vezes dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, ela vem com identificação com os espíritos. Por isso que é tão importante, né, a gente muitas vezes ter referências positivas, né, ou ter leituras que sejam edificantes, ou buscar espíritos que tenham, que a gente já sabe, né, aquela coisa que tu fala bastante, que é do sol, ou Jesus Cristo, ou, enfim, as referências mais, né, do alto, para que a gente tenha interferências mais elevadas do que interferências, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente também a gente gosta, né? Pelo nosso tempo de permanência, né, em regiões mais, vamos lá, mais obscuras, né, densas. Muitas vezes a gente acaba gostando daqueles nossos personagens, né, mais os nossos principais amigos, os nossos parentes, né, muitas vezes estão nessas regiões mais obscuras ainda, né? Então por isso que é tão importante, né, a gente subir, elevar o nosso pensamento também. Né? O André Luiz, ele fala que 75%, ou seja, até mais de 2/3 dos nossos momentos, da nossa existência, a gente está conectado com o baixo astral. E é por isso que, durante a noite, até a gente vai para esse astral inferior. A gente estava falando dos duplos, o duplo inferior e o superior. A gente, durante a noite, vai para o duplo inferior.
É uma tendência. Podemos até, ocasionalmente, ou até por um hábito, se a gente tiver, quem sabe, aí num processo de crescimento, a gente começa a ter uma sensação de estar mais conectado com o alto. Da mesma forma, quando a gente fala, esse livro aí fala da reencarnação, a maioria, e eu posso dizer assim, que muito próximo da metade das pessoas que reencarnam sem planejar a reencarnação. Reencarnam atraídos psiquicamente por bolsões kármicos, né? E esse livro estudou profundamente a reencarnação do Segismundo, envolvendo lá espíritos do passado, a Raquel e o Adelino, que depois vieram a ser os pais do Segismundo reencarnado. A gente viu todo aquele processo, o trabalho do perdão do passado, que ele havia matado o próprio Adelino, né? E aí reencarna. E aí parece, dá a impressão para nós que toda a encarnação foi planejado, foi assim. Não, a dele até não foi uma reencarnação sublime, mas ele teve a consciência de si próprio, e o Adelino também, a Raquel. E aí dá a impressão de que a encarnação foi bonita, sob o aspecto, então, que tem espíritas que repetem isso de uma forma equivocada, de dizer que todas as reencarnações passam pelo departamento de regeneração, lá, que o nosso lar, tipo nosso lar, né, pode ser outra colônia, e que lá são programados. Tem a parte muito bonita da reencarnação dessa forma, que foi o Segismundo, mas não foi uma reencarnação sublime. A maioria das reencarnações até não se dão daquele aspecto. Quem sabe lá, nós reencarnamos, já temos um pouquinho de consciência do que a gente vai está enfrentando e que os nossos grandes obstáculos, mas muito provavelmente nós não houve aquela escolha sublime da nossa reencarnação. Quem sabe, tivemos acesso às dificuldades, mas eu acho que não com aquela profundidade que está ali, os protótipos que a gente viu lá no Ministério lá do Esclarecimento, no nosso lar, que o Segismundo vai ter acesso nas áreas intermediárias dentro dos corpo humano, em quase que uma visão envidraçada, multidimensional, dando todos os vasos, todos os nervos de um corpo físico, e ali aqueles que iam reencarnar com determinadas dificuldades e necessidades de passado, ali, à luz da perfeição, eles vão naqueles pontos em que eles pediram, né, está ali registrado, nós estudamos um capítulo imenso, grande sobre isso aí, né, a reencarnação, antes da reencarnação do Segismundo, naquele capítulo em que dá a preparação da reencarnação e que o próprio espírito, ele, diante de um protótipo perfeito, de um corpo humano perfeito, ele vai pedir que naqueles pontos determinados tenha uma determinada dificuldade para que não venha a cair novamente. Não é uma encarnação sublime, mas é uma consciência. Será que cada um de nós sente duas coisas? Pensar hoje a dificuldade que a gente tem no campo da saúde, em algum aspecto até emocional, mental, não é um aviso em que é uma ligação com o passado e que facilmente a gente, se tivesse a plenitude dessa capacidade no nosso campo da saúde, nós cairíamos com maior facilidade. E também nas convivências e na situação material. Aqueles que dizem mas a minha profissão não me realiza, ou eu não ganho bem, ou eu tenho dificuldade disso, daquilo, que vida ingrata, é uma dificuldade que provavelmente seja importante para que a gente não caia. Né? Isso a gente já falou várias vezes. Então, do que mais seria para grande provação de uma pessoa que tem todas as condições materiais, é que talvez ela esteja sendo testada, mesmo com a sua própria consciência, de não cair mais com o mau uso das benesses do campo material. Aquele que vem com a saúde plena, em que ele já caiu por outras razões e que a plenitude da sua saúde esteja para servir, e não para dar vazão ao campo da vaidade, que seria aquele alto amor
desregrado, né, exacerbado, em que o próprio espírito, com a sua própria saúde, ou muitas vezes até a beleza física, vai gerar para si um débito. Ele vai ser testado em um campo em que provavelmente ele já tenha sido reprovado. Então, quanto mais consciência de si, mais o espírito vai pedir para ter a corrigenda, né? Que é essa questão de que nós vamos ter os obstáculos necessários. E quantas pessoas que, diante da adversidade, né, dos obstáculos, até muitas vezes até das doenças, caem em uma melancolia profunda, em se revoltar contra o Criador. Mal sabem, muitas vezes, que aquilo foi ou uma consequência ou um pedido para que o espírito não viesse cair. A gente vê ali o Segismundo, lembra aquela parte que fala dele, que ele vai ter um problema, uma cardiopatia grave, congênita, que vai se agravar na época em que ele matou Adelino, 100 anos atrás, numa outra encarnação, em que ele matou Adelino, que foi uma faca pontiaguda no coração, e que ele, como reflexo disso, na reencarnação como filho do Adelino, ele vai ter a cardiopatia na época, na idade em que ele cometeu o crime contra o Adelino. Essa coisa perfeita, a lei de causa e efeito. Aí ele vai chegar lá, o Segismundo está encarnado, aí depois vai lá, vai reclamar da vida, ele vai morrer, ele desencarna com aquela cardiopatia grave. Se é que já desencarnou, não sei, isso é na década de 40, né? Então, o Segismundo tem o efeito, né, da causa que ele deu 100 anos atrás, se perdoou, auto-perdoou-se, né, e foi perdoado pelo Adelino, embora com aquela recaída, que a gente viu que houve aquela recaída. A Raquel já se sublimou, porque ela, fruto da viuvez com Adelino, naquela reencarnação pretérita, ela acabou se prostituindo, né, e até teve o descaminho pelo efeito da viuvez, que ela não conseguia se sustentar e foi buscar dinheiro vendendo o próprio corpo. Então, vejam só como é, a gente, analisando, e aí vem o estudo, não romancear a obra, mas pegar esse fruto da obra, uma obra maravilhosa como essa, e procurar pensar da lei de causa e efeito, ali, tirando os personagens, ver o quanto que cada um possa estar vivenciando isso e que necessariamente nós vamos ter outras experiências e vamos vivenciar novas situações em que nós vamos compreender cada vez mais. E aí a gente passa... Eu ouvi uma determinada vez, e, aliás, até perguntaram, foi uma dessas obras também aí do Inácio, alguma coisa, que perguntaram, por que o Chico Xavier teve tantas doenças sendo tudo que foi? E aí, até a resposta, o Odilon, o Inácio, disse assim, tá, e alguém perguntou o que Cristo fez para acabar na cruz. Quer dizer, aí vai se perceber o quanto que até o próprio Chico Xavier, que ele tinha tanto aquela imagem, a imagem que ele tinha da cruz, sendo João Evangelista, ele era o espírito João Evangelista, diante de Maria, ele viu aquela dor de Jesus, e ele, quando foi Francisco de Assis, e ele, quando teve outras enganações, inclusive como Chico Xavier, quando ele caía em profunda meditação, em uma determinada tristeza pela humanidade ter feito tudo aquilo com Jesus, que ele vivenciou vendo aquela mesma plateia, aquele mesmo povo que aclamava no início da Páscoa, foi o mesmo que na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, que crucificou e que o trocou pelo Barrabás e outros ladrões. Quer dizer, o mesmo povo que se vangloriava da figura de Jesus foi o mesmo que puniu, intuídos pela treva, mas o pensamento individual e coletivo que foi hipnotizado pelas trevas. E essa tristeza do João, que assistiu tudo aquilo ali, fez com que ele, como o Chico Xavier, que alguns que conviveram com ele, contavam que ele chegava a ter as marcas das chagas de Jesus nos pés, né? Ele tinha
na altura do peito também, chagas, e que quando ele entrava nesse processo de tristeza, por ter vivenciado aquilo aí, e pedia que até a pessoa que cuidava dele, que auxiliava no banho, mesmo depois lá quando ele estava próximo de desencarnar, pedia sigilo, não conta isso aqui é uma questão minha e tudo. E ele era o mesmo que o Francisco de Assis, que também tinha as chagas de Jesus, né? Os Francisco. estigmas, né, de Jesus. Uma coisa muito interessante, se a gente aprofunda esses estudos, essa compreensão do campo teórico, fica mais bonita assim o nosso leque. Que queria perguntar alguma coisa? A Sandra quer falar. Pode falar. Não quis te interromper antes, que eu estava adorando a palestra. É o seguinte, uma dúvida. Sempre se dá muita ênfase ao livre-arbítrio. E nessas encarnações compulsórias, esse livre-arbítrio não é respeitado. Como é que funciona na espiritualidade esse livre-arbítrio? Porque uma encarnação compulsória não é algo que a pessoa concorde em fazer, né? Isso. E aí a minha Exato. dúvida do livre-arbítrio Muito nesse boa ponto. essa pergunta e a compreensão nossa, porque, em geral, quando compulsoriamente nós somos levados a uma oportunidade de evoluir, de se restabelecer tanto na saúde, no campo mental e assim por diante, não importa qual seja a dificuldade. O espírito, ele é atraído de uma situação espiritual pior do que seja a dor da encarnação. Eu tenho, assim, até exemplos de espíritos, por exemplo, que se autodestruiu, cometeu um suicídio e tal. Aí foi atraído para essas áreas mais difíceis, até se dar conta de si próprio. Ele, por vezes, ele é resgatado e ele não tem a condição para permanecer lá embaixo, porque vai ficar sendo torturado psiquicamente por aquele ambiente, e ele compulsoriamente é atraído a uma reencarnação, com determinadas dificuldades, né, no seu corpo físico e assim por diante. Até que, quando ele desencarna, ele já não vai mais para aquela, ele vai para uma área intermediária superior a onde estava, e, comparativamente, ele evoluiu, ele teve a oportunidade. E se não fosse o auxílio do alto, ele dificilmente sairia daquela situação difícil. E graças aos sempre os mensageiros da luz, que estão em todos os lugares, a gente vai estudar mais adiante o livro Libertação, o próprio Gregório, que ele é resgatado pela mãe dele, pela Matilde, lá embaixo, ela tentou se aproximar durante 50 anos do Gregório e não conseguia. Ele não conseguia visualizar e nem ouvir. E um processo lento e gradual, que depois, com o Gúbio, com o Eloy, a presença do André Luiz também, eles conseguem se aproximar da sua mãe, a mãe consegue se aproximar do Gregório, que foi o Papa Gregório IX, que foi aquele que estabeleceu as leis da Santa Inquisição. Santa Inquisição, vejam só, as perseguições que a Igreja fez contra os cristãos, né? Matando, vilipendiando e fazendo tudo o que fizeram. E ele foi um grande autor. E ele era admirador, conheceu Francisco de Assis. Ele admirava muito Francisco de Assis. Aí vejam só que coisa incrível, né? Aí o Francisco de Assis foi santificado pela Igreja pelo Papa Gregório IX. E foi o lado positivo da encarnação do Gregório, foi essa energia do Francisco de Assis, e depois acaba ele sucumbindo, e a mãe dele do outro lado, tentando, mas mãe, a gente já falou sobre mãe, não é uma questão que ficou assim, a Matilde depois disso não reencarnou, provavelmente reencarnou, e teve outra, mas ela ficou fixada maternalmente àquela situação, depois o resgate que é feito com o Gregório. Eu não estou dizendo assim que todas as encarnações elas ocorrem dessa forma, mas compulsoriamente o espírito é atraído à oportunidade para evoluir. Cada um de nós está aqui nesta crosta terrestre, chamada mundo espiritual dos encarnados, para evoluir, para ter esse estado, dar um pouquinho um passo adiante e ter despertar de consciência. Mas essa obra, a gente vê assim, o quanto que também estudou outros
a questão mediúnica, a questão das materializações dos agêneres, né? A gente viu, teve um capítulo que falou das materializações nas sessões espíritas, nos centros espíritas, muito interessante de a gente ver o fluido, sob a lei da física quântica, de coagular, de acumular a energia do fluido vital, que é o ectoplasma, o nome não importa, os orientais vão chamar de prana, de buscar esse prana do universo, pela força do pensamento, e os espíritos manipularem essas energias. Por quê? Porque há muitos espíritos em processo de sofrimento, de necessidade de recuperação, que precisam dessas energias. É isso que se faz no grupo de passe. Teve até um capítulo aí, no anterior, estudamos o passe. O passe por quê? Porque é o poder das pontas, os médios com a intenção de doar energias, e os espíritos que estão presentes, eles vão realizar a tarefa de reequilíbrio, de restabelecimento de paz interior, de alívio. Por que o alívio? Porque na hora do alívio nós conseguimos pensar. Porque quando a gente está atormentado, é difícil. Por isso a força da oração, a força da meditação. Quando a gente está muito difícil está com dificuldade de compreender as coisas, nós buscamos essa conexão com o alto para aliviar o nosso espírito. Aliviado o espírito, ele consegue. Não é alguém que vai decidir por nós. Nós conseguimos exercer o poder da vontade, como tu falaste do poder do livre-arbítrio. Ou seja, quando o espírito tem mais consciência de si, mais ele consegue decidir qual vai ser o seu passo seguinte. Cada um de nós que está aqui hoje, assim, tentando, né, pensando nessas coisas, eu tenho certeza que no porvir, o que vai acontecer conosco, né, a situação nessa encarnação ou lá do outro lado já, nós vamos ser uma outra pessoa, nós vamos, no mínimo, pensar, botar na balança do que a gente está vendo, percebendo, e o que é que ficou para trás, e procurar compreender por que vivenciou determinadas situações. Nós não vamos encontrar as respostas logo do outro lado, e nem todas as respostas, mas só a força do nosso pensamento em querer se esclarecer vai ser uma coisa maravilhosa, porque a gente se dando conta disso, vão aparecer aos nossos olhos do outro lado bons amigos, espíritos bons que vão nos levar a uma reflexão através de uma conversa fraterna, através dessas situações que a gente vê ali das reuniões espirituais. Queria perguntar de novo, Sandra? Não? Tá. Então, Muito obrigada por isso. Esse livro, ele tem uma série, se a gente parar para pensar sobre a interferência do mundo espiritual, da mediunidade, do processo obsessivo, como ele se dá, a gente viu assim, da obsessão, depois da encarnação, diz assim, a interferência em que a proteção dos espíritos para evitar que outros espíritos possam levar a uma derrocada. A gente viu ali na reencarnação do Segismundo, a primeira idade, né, até os 7, 8 anos, o mundo espiritual guarda muito as crianças, por quê? Para vingar o processo encarnatório. Aí vai dizer, tá, mas e aí aqueles que desencarnam antes? Tudo tem um porquê. A lei de causa e efeito, ela é perfeita. A lei de causa e efeito nos dá a explicação para todas as situações, só que nem todas as respostas nós temos hoje. Mas a gente tem que ter presente que tudo, e é uma coisa que eu aprendi assim com estudos, para saber o que é destino e o que é fruto do nosso livre-arbítrio, o poder da vontade, tudo que nós não damos causa e ocorre é destino. Ou seja, aconteceu determinada coisa que nós não demos causa, não concorremos para que isso ocorresse, não nos desequilibramos e geramos a oportunidade do efeito, é sinal de que foi o destino. Ou seja, quando a gente dá causa, por exemplo, tem uma vida desregrada, e dá isso. E por isso, por que o suicídio, vai dizer assim, a autodestruição, é uma oportunidade interrompida. Até se dar conta, esse processo vai dar. Dizem que atrasa pelo menos uns 200 anos do processo evolutivo, mas vai se reencontrar em segunda, terceira reencarnação, e vai ter essa oportunidade, e vai ter a tendência à recaída. Todos nós, se a gente abrir o nosso passado,
Das muitas centenas de encarnações, nós já cometemos suicídio. Nós já nos autodestruímos. Muito, olha, raro, raríssimo espírito que não tenha cometido a autodestruição. E se a gente colocar nesse componente autodestruição indireta, então aí a universalidade dos espíritos nesse processo dessa escola planetária nossa. Por quê? Porque nós nos autodestruímos na oportunidade, jogamos fora a oportunidade e muitas vezes, pelo desregramento, nós geramos outros efeitos. Mas é o processo é natural, né? E a gente tem que aceitar todas essas coisas. E aí a gente vê assim, essa obra que ela vai ter o grande fecho com esse, já estamos sobre a hora, o fecho que foi esse adeus que dá o Alexandre, e aí eu tenho que colocar uma situação para nós, assim, o texto, o conteúdo da mensagem do Alexandre vale para todos nós. Se a gente parar para estudar o que ele disse naquele encerramento, vale para todos nós a questão das oportunidades, a questão do nosso crescimento, a necessidade da nossa reflexão, o compreender a vida como se dá do nosso lado, nas nossas relações, logo do nosso lado, a relação familiar, essa relação direta do social, essa compreensão do mundo, leva necessariamente a uma reflexão nossa. E a gente vê assim, o Alexandre, né, colocando tudo aquilo ali que seria, assim, para nós, já um grande tratado pessoal para a gente seguir um caminho de crescimento. E aí a gente vê assim, aquela oração que ele faz a Jesus e que praticamente visualiza, recebe a energia de Jesus naquele momento, diretamente a ele. Eu não fico com dúvidas nenhuma, baseado em outros conhecimentos de coisas que não estão em livros, que o Alexandre, na realidade, é o Emmanuel mentor do Chico Xavier. E ele, por humildade, não só nessa obra, mas em outras, não necessariamente todas, ele usou o codinome Alexandre para não dizer, por uma questão de humildade, e não aquela humildade, que o excesso de humildade, da modéstia dele, mas sem ser servil, ele prestou um serviço se intitulando como Alexandre, e ele é o Emmanuel por quê? Porque eu não tenho mais nem dúvidas. O Chico Xavier comentava, tá, com pessoas que depois relataram isso, o Geraldo Lemos, o John Halley, gente que conviveu com ele. O Bacelli provavelmente tenha dito, mas eu nunca vi o Bacelli contando isso, mas os outros eu vi, que ele disse que na década de 40, no período do final da guerra, da Segunda Guerra, o Emmanuel disse para ele: eu terei uma tarefa em nome do alto e vou me ausentar cerca de 2 anos. Veja o texto, quem se lembra agora dessa parte final, ele diz que vai se ausentar. Isso foi em 1944, 46, final da guerra. E se sabe que o Chico Xavier contava de que ele ficou 2 anos sem o acompanhamento direto do Emmanuel, que foi convocado pelo alto para dar assistência ao governador planetário, em nome de Jesus, da Grécia, que era o Estevão. É o Estevão. Estevão, aquele do Paulo Estevão. O Estevão é o que para nós é o Ismael aqui no Brasil. Ismael, e a gente, é bom sempre se localizar, não vai estar assim num livro diretamente isso, mas eu estou dizendo baseado em várias leituras e buscando até na história. O Ismael foi filho de Abraão. A gente sabe que o Abraão teve 2 filhos, Ismael e Jacó. A mulher do Abraão era a Sara, que não podia ter filhos. Isso está na Bíblia, né? Os judeus seguem isso aí até hoje lá. Isso está escrito, né? Confirmado. O Abraão queria ter filho com a Sara e ela não podia ter filho. E aí a Sara anuiu, concordou que ele tivesse um filho com a escrava Agar, está na Bíblia. E o Abraão, então, teve um filho com a escrava Agar, que se chamou Ismael. Aí está na Bíblia, passado anos depois, teria Deus, aí vai dizer assim, um espírito, como é que foi isso? A Sara conseguiu ter filho anos depois, e aí nasceu Jacó. Abraão com 2 filhos, Ismael e Jacó, lá adiante, né?
e ele, para não ter... Criou-se aí uma determinada, não animosidade, mas uma concorrência quem seria o herdeiro das terras de Israel e tal, e aí o Abraão disse assim para o Ismael: segue por este caminho e monta a tua tribo. O caminho de Ismael foi a origem do povo árabe hoje lá. A gente entender esse povo árabe. E o Jacó seguiu com o povo hebreu, que era o quê? O que deu origem ao povo hebreu que nós conhecemos lá daquela região. A gente vê assim a história dessa animosidade espiritual e aí com consequência na imperfeição humana de disputa lá entre os árabes e os hebreus. Ela tem origem nessa, mas são dois irmãos e filhos de Abraão. E o Ismael, então, aí, né, a gente vê o advento da descoberta do Brasil. Jesus pediu a Ismael que ele liderasse todo o processo espiritual do Brasil. Ele até hoje é o governador planetário crístico do Brasil. Aí pergunta-se o quê? O que houve com o Emmanuel quando ele saiu 2 anos e foi dar assessoria ao Estevão, que era o Ismael da Grécia? Quem ficou dando auxílio ao Chico Xavier como mentor? Outro auxiliar de Ismael, chamado Natanael, que era o apóstolo Bartolomeu, que era, né, e provavelmente seja ainda, o governador planetário, o assessor, um dos assessores diretos do Ismael no Brasil, que governa a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Não é uma fronteira igual à nossa lá, mas ele tem a incumbência de governar o Rio Grande do Sul do Brasil. O Natanael, que foi o apóstolo Bartolomeu. E o Emmanuel, que foi dar assessoria, ficou 2 anos lá auxiliando o Estevão, porque a pós-guerra na Grécia foi muito difícil, e aí houve a necessidade de recomposição lá espiritual, porque estava quase que fragmentando a Grécia, por causa da autodestruição e assim por diante. E aí o mundo da luz sabia que o Estevão precisava de assessoria, e foi designado o Emmanuel para ele, e aí, enquanto o Emmanuel estava ocupado, o Natanael ficou com o Chico Xavier durante 2 anos. Isso o Chico Xavier conta. E eu, baseado nestas coisas que foram ditas, eu não fico com dúvidas de que o Alexandre foi o Emmanuel nessa obra maravilhosa que nós chegamos ao fim hoje, que vamos dar sequência a partir da semana que vem com Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Eu acho que é isso, ninguém tem nada mais a dizer, nós podemos encerrar, passamos um pouquinho do horário. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento, como sempre fazemos, muito mais hoje, de forma multiplicada, agradecer mais essa oportunidade que nos leva a concluir mais uma obra de André Luiz, mais uma obra escrita pelo alto, mais uma obra que nos levou a algumas reflexões e que tenho certeza que nós vamos guardar boa parte do que se estudou, do que se refletiu, para o nosso engrandecimento individual, servindo ao Evangelho de Jesus, procurando fazer desse mundo um mundo talvez um pouco melhor, emanando energias do alto a partir do nosso coração, da nossa força de vontade, aqueles que rodeiam a convivência junto conosco, os nossos afetos, os nossos familiares, as nossas relações sociais, e que também essa luz possa se irradiar aquelas contrariedades, aquelas talvez inimizades que são fruto da incompreensão mais nossa do que dos outros, e que eles possam ser contagiados por essa energia sublime que vem de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.